Olá, muito bom dia para você que está aí em casa. A gente já começa o seu estilo de vida nessa segunda-feira, dando início a mais uma semana, como todas as semanas a gente faz bem juntinhos, e aí já estamos prontos mais uma vez para começar aí mais uma etapa de conquistas e de desafios também que nós vamos encarar durante essa semana. É claro que é muito bom começar a semana já com você e começar o dia também conversando aqui bem pertinho de quem está em casa, e é justamente por isso que a gente vai conversar sobre isso nesse momento. A gente vai falar de estar pertinho de você mesmo, como que você consegue estar mais perto aqui do estilo de vida, através da nossa interação que acontece a partir das nossas redes sociais, e você já está bem acostumado a nos encontrar tanto no Facebook como no nosso Instagram. Hoje a gente vai fazer diferente, nós vamos começar pelo Instagram, é o @estiloamazonsat, e aí você já sabe exatamente o que a gente vai postando nesse tipo de rede social. A gente posta fotos, a gente vai contando para você tudo que vai acontecendo na nossa rotina, tanto que vai acontecendo no fim de semana ou durante a nossa semana também. O mais legal das redes sociais é isso, que mesmo que a gente não esteja no ar, mesmo que a gente não esteja conversando aqui diretamente ao vivo, nós podemos ainda nos comunicar. E aí eu posso contar pra vocês tudo o que tá acontecendo. Inclusive, esse fim de semana, eu e o Janderson, que é o nosso cinegrafista, fomos pra batalha também, viu? No sábado a gente foi fazer uma matéria super especial, uma matéria diferente pra vocês, que vocês podem já ficar ligadinhos, que provavelmente durante essa semana ou então na próxima semana já tá saindo, já tá indo ao ar. E eu vou contar pra vocês, foi muito legal e com certeza a matéria vai ficar super divertida. Então, se eu fosse você, eu ficava já ligado pra não perder essa novidade que vai acontecer aí no estilo de vida. Além disso, a gente também posta dicas de saúde, de bem-estar, os nossos looks do dia. Inclusive, eu vou postar a foto do meu look do dia assim que o programa terminar, e eu tô com um colar muito especial também de uma convidada nossa, de uma psicóloga que está sempre conversando com a gente, que está sempre contribuindo para o nosso programa, que é a psicóloga Gilza Santos. Ela viajou, vocês acreditam que ela viajou, lembrou de mim e trouxe esse colar para mim? Então, muito obrigada, Gilza, pelo seu presente também. Daqui a pouco já vai estar registrado aí nas nossas redes sociais. E aí você já sabe que você pode curtir as nossas fotos, o nosso conteúdo, deixar o seu comentário também, ou então enviar uma mensagem pra gente por direct. A gente fica sempre muito feliz quando vocês postam tudo que vocês, enfim, pensam sobre o programa, tudo aquilo que vocês acreditam, e também quando vocês deixam a opinião, se gostaram ou não. Mas existe ainda uma outra rede social, um outro tipo de interação que a gente pode ter, que é o Facebook, é a nossa fanpage. Então, facebook.com/estilovida, você encontra todas as nossas fotos também, todos os nossos vídeos e principalmente os nossos links ao vivo. Então, sempre que a gente entra ao vivo, a gente entra pelo Facebook também. E é uma oportunidade para você que está em casa e que não consegue nos acessar pela televisão, ou então que está em qualquer outro lugar, está na rua, enfim, mas não quer perder o estilo de vida, você pode nos acompanhar aí pelo seu celular, pelo seu aparelho móvel. E aí a gente está sempre disponível no nosso Facebook também. É legal porque você continua fazendo as suas participações, assim como você faria se você estivesse com a gente ao vivo. Então é super legal porque você não perde a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas e nem de saber o que a gente está aprontando aqui pelo programa. E aí já fica a dica para você que não está em casa ou então que não tem acesso à TV nesse momento. Você pode ligar aí o seu celular no Facebook, você pode abrir o seu Facebook e a gente já vai conversando por aí mesmo. E é muito bom porque você já estando no Facebook, aproveita para poder dizer pra gente as suas opiniões sobre o programa. Então, sempre que o programa termina, é muito legal que vocês mandem essa mensagem pra gente, dizendo se gostaram ou não, aquilo que foi bom, aquilo que foi ruim. E não esqueçam que é a parte mais importante de todas, as nossas dicas de assunto. Então, sempre que você tiver um assunto aí na sua mente que você gostaria muito que estivesse presente no estilo de vida, você diz pra gente através da nossa fanpage, que a gente vai analisar, e aí quem sabe o seu assunto não aparece aqui no nosso programa. É super legal que a gente já sabe exatamente aquilo que você quer saber e fica muito mais fácil de te agradar e muito mais fácil de encontrar um tema que todo mundo aí em casa esteja satisfeito da gente estar falando, né? Mas é claro que você pode participar com a gente agora através do nosso WhatsApp. Provavelmente você já sabe, já está esperando aí a oportunidade, já está esperando o nosso bate-papo do dia começar, pra gente já começar a conversar de bem pertinho e mais intimamente ainda, né? Porque existe alguma coisa mais íntima hoje em dia do que o WhatsApp? Eu ainda não encontrei, a não ser o pessoal mesmo, eu ainda não encontrei nada de rede social mais íntimo do que o WhatsApp. E aí, se você quiser
continuar a sua conversa com a gente, ou então se você quiser enviar todas as suas participações, sejam dúvidas ou depoimentos sobre o nosso bate-papo do dia, é só você anotar o nosso WhatsApp, que fica sempre aí na sua telinha, que é para você ter a oportunidade de participar. 92 é o código daqui de Manaus, 98111-4512 é o número da nossa produção, e a gente já está esperando por você. Mas, Isabelle, qual é o bate-papo do dia de hoje? Hoje nós vamos conversar sobre duas coisas que vão estar atreladas, e a gente vai descobrir de que forma que essas duas coisas podem se fundir. A gente vai falar de fisioterapia, mas a gente também vai falar de esporte. E quem está com a gente hoje para conversar é o Alan Costa. Ele é fisioterapeuta e ele vai explicar para a gente tudo em relação a isso. Qual é a relação que tem a fisioterapia com o esporte e de que forma que ele já está envolvido nesse ambiente há mais tempo do que a gente e as experiências que ele tem para contar sobre isso também. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, bom dia ao pessoal aí da rede de casa. A fisioterapia está totalmente ligada ao esporte. A gente acaba atrelando sim isso. A fisioterapia está atuando antes, durante e depois de qualquer esporte, prevenindo e promovendo situações de tratamento para os atletas, e com isso a gente acaba melhorando o rendimento do atleta e fazendo com que ele se sinta melhor durante períodos de competição, seja ele qual for o esporte. É interessante você dizer isso, porque como a gente estava conversando aqui antes do programa começar, todas as vezes que a gente ouve falar de fisioterapia e de esporte na mesma frase, a gente imagina que algum jogador se machucou e aí por isso precisa da fisioterapia como tratamento. E aí você traz uma outra vertente disso, que seria a prevenção através da fisioterapia. Isso. A fisioterapia não está ligada só à lesão. A gente procura promover uma prevenção. A gente tem um tempo determinado antes da competição que a gente trabalha uma prevenção de possíveis lesões. Quais seriam elas? Entorses, problemas musculares. A gente procura equilibrar a função muscular do paciente e, com isso, fazendo com que ele faça a sua competição de forma correta, sem riscos de lesões. E, a partir disso, a gente promove várias situações, sendo ela a melhora da funcionalidade do paciente, com que ele consiga fazer seu gestual esportivo de forma melhor, sem se preocupar com possíveis lesões que já teve passadas, que já foram recorrentes de outras situações, e fazendo isso de uma forma mais harmônica, mais correta. Então a gente consegue prevenir para algo que pode acontecer, ou então pode ter até um melhor desenvolvimento por causa dessa preparação, né? Sim, essa preparação pode levar a uma melhora do desenvolvimento e da funcionalidade do esportista. A partir disso, a função que a gente está tratando, o fisioterapeuta, ele começa a tratar baseado numa avaliação criteriosa. Nós avaliamos o paciente, vemos quais são as faltas de funcionalidade que ele possui, e a partir disso começamos um protocolo de tratamento. Esse protocolo de tratamento vai de uma fase inicial, que é a fase de analgesia, processo inflamatório, que está ali promovendo aquela melhora, para que quando ele faça seu período de competição, ele não corra riscos de ter lesões futuras. Em relação a essa falta de funcionalidade, isso acontece por falta, não sei, de repente de vitamina ou algum nutriente que o nosso corpo precisa, ou algumas áreas do nosso corpo realmente são mais desenvolvidas do que outras naturalmente? Essa funcionalidade a gente diz que seria a forma correta de fazer tal movimento ou tais ações, tipo o fato de você pegar um copo e trazer até a boca, o fato de você pentear o cabelo, isso seria uma função. São práticas, são ações físicas. Ações feitas da forma correta. Isso. Então, por exemplo, se a gente tem um jogador de futebol ou então se a gente tem um jogador de vôlei, isso foi provavelmente bastante importante agora na época das Olimpíadas, né? Já que os atletas precisam se preparar para isso. Isso significa, no caso, que, por exemplo, a gente imagina que não tem teoria para quem joga futebol, ou então que não tem um preparo nesse sentido, né? Um preparo pré-treino, fora do campo, porque a gente imagina o quê? Que o jogador de futebol vai lá, treina e joga e acabou, mas não.
existe um estudo sobre o corpo dele, e aí provavelmente eles analisam qual é o movimento, qual perna que ele utiliza da melhor forma, qual perna que utiliza da forma errada, o que precisa melhorar, e isso acaba sendo um pouco de teoria misturada com o estudo do próprio corpo. Isso. A gente procura analisar quais são os desequilíbrios musculares. O que acontece? Quando o atleta chuta mais forte com uma perna ou com a outra, ele... A gente imagina que é porque nasceu assim, né? Porque é melhor com o lado direito mesmo. Bom, aí a gente acaba fazendo o equilíbrio muscular, trazendo com que ele tenha um melhor desempenho. Períodos de competições, antes de competição, como eu disse, é feita uma avaliação criteriosa. A partir disso, a gente faz com que todos esses desarranjos musculares ou que estão ocasionando essa falta de força ou desempenho tragam uma melhora com a nossa avaliação, partindo de avaliação de biomecânica do movimento, de lesão da forma da pisada, que forma o paciente está pisando, aquele atleta está pisando. Vamos lá ver se essa pisada está corretinha. Aí vai lá, a gente faz uma palmilha para o atleta e começa todo aquele processo de preparação. Como você falou, no futebol, antes de qualquer competição, agora está sendo agregada a fisioterapia com forma de prevenção de lesão de membros inferiores, onde é a parte mais lesional de atletas do futebol. Em relação ao nosso corpo, em relação ao corpo em geral, quais são as principais áreas que precisam ser mais desenvolvidas quando as pessoas chegam no consultório? Por exemplo, eu decidi ir ao consultório e mais 10 pessoas decidiram. Provavelmente, a maioria dessas pessoas vão precisar desenvolver mais que parte do corpo? Bom, a questão não é desenvolver mais uma parte do corpo, a questão é manter o corpo em equilíbrio. Tem uma equipe aqui em Manaus, que é a equipe Cães de Guerra, procura fazer todo um protocolo que procura fazer todo o equilíbrio muscular, ósseo e ligamentar do paciente, fazendo com que todo o processo seja feito de forma correta e fazendo com que no final o paciente tenha um controle muscular para que ele possa fazer todas as suas ações. Isso o atleta tem que ter o equilíbrio muscular de forma correta, de forma funcional, para que ele possa fazer a sua atividade, o seu esporte. Dependendo do esporte, o equilíbrio muscular ele acaba mudando o seu papel. Você acaba aí sim fazendo com que ele trabalhe outras formas de funcionalidade daquele grupo muscular, sendo do boxe, o ombro, sendo do wrestling, a parte do quadril, parte mais de lombar, toda a musculatura da lombar. E aí você vai mudando para cada gestual esportivo. A gente fala que cada esporte tem um gestual esportivo e a gente vai lá e equilibra o paciente para aquele esporte, para que ele tenha uma maior força, flexibilidade e assim ele possa chegar na sua competição e ter todo o trabalho feito de forma correta durante todo o seu camp, como eles chamam. Você disse que tem 2 esportes onde que está sendo bastante utilizado, né? Que está sendo bastante utilizado. Conta pra gente quais são esses esportes e qual é a particularidade de cada um deles. Bom, um dos esportes que estão sendo mais utilizados o fisioterapeuta é o futebol, que antes de todo o processo, como eu já havia falado, eles fazem uma prevenção de lesão e com toda uma avaliação criteriosa e a partir daí eles fazem o fortalecimento do grupo muscular ali, do quadríceps, isquiotibiais, fazendo com que a força entre os dois lados esteja mais ou menos igual e ele possa fazer a sua atividade de forma correta sem desequilíbrios musculares. A outra é o MMA. O MMA que está em grande ascensão aqui em Manaus e no mundo todo é utilizado bastante o trabalho do fisioterapeuta. De que forma? Da forma funcional. A gente trabalha a função do atleta do MMA. A gente procura fazer com que ele tenha um soco de forma mais condizente, que ele consiga trazer para uma cadência aquele movimento, que ele consiga acertar mais onde ele quer acertar, que ele consiga trazer mais força àquele movimento, que ele consiga trazer mais estabilidade àquele movimento. Então tudo isso é analisado antes dele entrar pra luta, né? Sim, como eu disse, no início a gente faz uma avaliação criteriosa, a partir disso, dessa avaliação, a gente faz um protocolo de tratamento.
Quanto tempo mais ou menos leva esse tratamento? Bom, o fisioterapeuta esportista ele tem que fazer num tempo mínimo, porque tem competições que estão muito em cima e você tem que analisar criteriosamente e fazer um protocolo com que nesse tempo que você tem para fazer todo o seu tratamento, você consiga fazer com que o paciente ou o atleta esteja apto a estar na competição. Aí, dentro da competição, você também está ajudando, fazendo toda aquela analgesia, redução de processo inflamatório e fazendo com que o atleta continue a competição, sendo no futebol. Tem uma competição na quarta, na outra quarta, você na semana trabalha todo esse processo. E aí, ele teve uma lesão pequena, você vai lá e consegue fazer com que ele melhore durante aquela semana e esteja no jogo da quarta-feira. Por exemplo, nas Olimpíadas, que foi um tempo pequeno e quase isso, de 3 em 3 dias, se não me engano, estava tendo um jogo. Então, a gente podia ver que o atleta estava ali com uma eletroestimulação, que seria o choquinho, conhecido vulgarmente, procurando tratar ali e levar o atleta mesmo ao jogo, a fazer a atividade que ele tem, que é o futebol. Nós temos uma participação de um telespectador, ele diz o seguinte: bom dia, fiz 3 cirurgias cerebrais e tenho muito tremor. A fisioterapia pode me ajudar? Sim, a fisioterapia pode. A fisioterapia neurológica trabalha em cima disso e tem excelentes resultados. Na verdade, resultados excelentíssimos. Tem muito fisioterapeuta bom aqui em Manaus em fisioterapia neurológica. Se você procurar um fisioterapeuta especializado em neurologia, você consegue tratar o seu tipo de lesão. Era o Gilberto lá de Porto Velho, então fica aí a dica para o Gilberto de procurar de repente aí na sua cidade um fisioterapeuta neurológico, provavelmente ele vai poder te ajudar melhor, né? Sim, ele poderá ajudar melhor, fazer todo esse protocolo de tratamento e conforme for as suas sessões você vai melhorando, com certeza. Se a gente pega um atleta que começa desde cedo, desde criança, esse atleta já pode ser analisado também, os movimentos dele já podem ser analisados de forma correta e de repente, porque todo mundo diz que criança aprende tudo muito mais rápido, né? E também consegue se habituar muito mais rápido a todas as sequências, enfim, a todos os processos que a gente precisa muitas vezes se readequar quando chega numa fase da vida que descobre que estava fazendo errado. Então, de repente, se a gente for treinando essa criança da forma correta desde muito cedo, ela não vai ter um desenvolvimento muito melhor que um adulto que precisa de reeducação? Assim, se você pega uma criança ou um adolescente e participa de todo o processo evolutivo dele, você consegue sim trazer uma melhora e uma adaptação do jeito que você quer para ele. Tem todo o processo, né? O período de estirão, aí você vai lá e trabalha tudo durante esse momento, aí você vai equilibrando todo o atleta, dependendo do esporte dele, você consegue fazer com que ele esteja totalmente adaptado àquele esporte, você consegue trazer ele àquele esporte e prevenir muito as lesões. A fisioterapia, ela acaba atuando de forma associada a quê? A sistemas multiprofissionais. Seria a nutrição, seria a medicina e a partir disso, desse grupo multiprofissional, a gente traria uma melhora assim ao paciente, dependendo do esporte dele. Agora, como que é feito toda essa análise e como é feito todo o processo? Existem, por exemplo, você foi me analisar e a gente chegou à conclusão que eu não utilizo o meu braço esquerdo da forma correta, que eu utilizo o direito melhor do que o esquerdo e os meus movimentos nesse braço poderiam ser mais funcionais. Aí o que a gente faz? A gente treina o movimento ou existem exercícios que você vai passar só para esse braço aqui e aí esses exercícios vão estimulando, vão me mostrando a forma correta de usar? Como que a gente descobre na prática, como é a prática de todo esse desenvolvimento? Bom, primeiro a gente começa avaliando, como você falou, e a partir da avaliação, que é criteriosa, a gente procura trazer um melhor exercício para que você consiga fazer a sua função de forma correta, estar mais próxima ao correto. A gente vai promovendo uma melhora de ADM, que é amplitude de movimento. Se você não tem amplitude de movimento de forma correta, ou se você não tem força correta para fazer tal movimento, para que a sua funcionalidade esteja ali
de forma incorreta, a gente vai procurar fazer exercícios de fortalecimento, fortalecer e trazer um equilíbrio entre os dois lados, porque a gente sempre avalia bilateral. Dessa forma a gente consegue sim trazer uma melhora da sua funcionalidade. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por ter trazido essa novidade pra gente e por ter tirado também a dúvida aí do Gilberto, nosso telespectador, que provavelmente agora vai ter um norte para onde olhar para poder resolver o problema dele. Eu que agradeço o convite, queria agradecer ao povo aí de casa que está assistindo, é muito importante saber qual o papel da fisioterapia, saber que ela possui várias áreas, vários direcionais para que você pode procurar para ser tratado, né? Para procurar uma melhora da sua funcionalidade. E também gostaria de agradecer a todos os meus amigos aí que estão olhando, assistindo essa entrevista, a Clínica IAPS, a equipe Cães de Guerra, qual faço parte, e a todo mundo que está assistindo. Obrigado. Muito obrigada mais uma vez. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós vamos conversar ainda dentro desse meio do nosso corpo, ainda voltado até por uma questão de fisioterapia, só que sobre um outro assunto que eu só vou te contar depois que a gente voltar do intervalo, que é pra você não sair daí. O intervalo é bem rapidinho, você não precisa trocar de canal, nem precisa se desesperar, porque quando você menos esperar a gente já vai ter voltado, mas dá tempo de você pensar na sua participação para poder enviar através do nosso WhatsApp. Não sai daí, a gente volta já já.